Imagine acordar todos os dias com a certeza de que, independentemente do que aconteça ao seu redor, nada terá o poder de destruir sua paz interior. Nenhuma crítica será capaz de te derrubar. Nenhum fracasso te paralisará. Nenhuma opinião alheia definirá quem você é. Parece distante? Para a maioria das pessoas, sim. Mas para aqueles que descobriram o estoicismo, essa não é uma fantasia. É uma forma de vida concreta e alcançável. O estoicismo não é uma filosofia de fuga. Ele não prega o isolamento do mundo, a negação das emoções ou a indiferença a tudo que acontece ao redor. Pelo contrário, ele convida você a estar completamente presente na vida, a enfrentar cada desafio de frente, mas com uma diferença fundamental: sem perder o controle de si mesmo. É a arte de atravessar tempestades sem ser engolido por elas. Fundada na Grécia Antiga e aprofundada em Roma por nomes como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, essa filosofia sobreviveu milênios porque toca em algo universal: a luta humana por equilíbrio em meio ao caos. E o que é impressionante é que seus ensinamentos são tão aplicáveis hoje quanto eram há 2000 anos. Os gatilhos mudaram, as redes sociais substituíram o Fórum Romano, mas a natureza humana permanece a mesma. A grande promessa do estoicismo é simples: o mundo externo nunca terá poder sobre você se a sua mente estiver fortalecida. E é exatamente isso que vamos explorar aqui, através de 8 lições práticas e profundas que podem transformar completamente a maneira como você enfrenta a vida. 1. O escudo invisível. Proteja-se do inimigo interno. A maior batalha que você já travou ou ainda vai travar não está lá fora. Ela não está no trânsito caótico, no chefe difícil, no relacionamento complicado ou na conta no vermelho. A maior batalha está dentro da sua própria mente, nos corredores escuros dos seus próprios pensamentos. Somos nossos críticos mais implacáveis. Permitimos que uma única palavra dura ressoe por dias. Deixamos que um olhar de desaprovação abale nossa confiança. Nos perdemos em narrativas mentais que constroem catástrofes a partir de eventos insignificantes. E o mais curioso é que fazemos tudo isso sozinhos, sem precisar de nenhum inimigo externo. O estoicismo nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história, ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos delas. Essa ideia, aparentemente simples, é na verdade revolucionária. Ela significa que o sofrimento raramente está no evento em si, mas na interpretação que construímos ao redor dele. Pense em uma situação recente que te deixou abalado. Talvez uma crítica no trabalho, um comentário nas redes sociais, uma discussão com alguém próximo. Qual foi sua reação imediata? Provavelmente surgiu uma enxurrada de pensamentos automáticos. Por que estão fazendo isso comigo? Eu não mereço isso. As pessoas são todas iguais. Esse fluxo de pensamentos é natural e inevitável. Mas aqui está o ponto crucial. Você não precisa acreditar em tudo que pensa. E mais importante ainda, você não precisa agir a partir de cada pensamento que surge. A construção do escudo invisível começa com a consciência de que você é o guardião da sua própria mente. Ninguém mais tem a chave dessa fortaleza. Quando alguém te insulta, você tem 2 opções diante de você: absorver as palavras e se deixar ferir, ou perceber que essas palavras só têm poder se você conceder importância a elas. O insulto, sem o seu consentimento, é apenas ruído vazio no ar. Os estoicos também nos ensinavam a fazer uma distinção fundamental, talvez a mais importante de toda a filosofia estoica: separar o que está sob nosso controle do que não está. Sua reação a um evento está sob seu controle. O evento em si, não. O comportamento das outras pessoas, não.
O resultado de situações externas, não. Quando você realmente internaliza essa distinção, percebe que pode escolher a paz mesmo em meio ao caos mais absoluto. Pratique diariamente perguntar a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, redirecione sua energia para o que está. Essa pergunta, repetida com consistência, vai gradualmente transformando a forma como você se relaciona com o mundo. Nonakru. 2. O mestre do silêncio. Domine o poder de não reagir. Vivemos na era da reação instantânea. As redes sociais foram arquitetadas para isso. Cada publicação, cada comentário, cada notícia foi projetada para provocar uma resposta imediata. E no ambiente offline não é muito diferente. Somos condicionados a ter sempre uma resposta pronta, a defender nossa posição, a não deixar a última palavra com o outro. Mas existe um poder imenso e profundamente subestimado que pouquíssimas pessoas dominam: o poder de simplesmente não reagir. O estoicismo ensina que o silêncio, quando escolhido conscientemente, não é fraqueza. É uma das demonstrações mais sofisticadas de força interior que um ser humano pode exibir. Imagine alguém te insultando em público. A reação instintiva seria revidar, se justificar, gritar, provar que a outra pessoa está errada. Mas observe o que acontece quando você reage dessa forma. Você entrega o controle emocional ao outro. Você se torna uma marionete das provocações alheias, dançando exatamente como a situação e não como você determina. Quando você escolhe o silêncio, a mensagem que passa, sem uma única palavra, é poderosa. Eu não sou controlado por você. Quem dita minhas ações sou eu. Marco Aurélio, que governou o maior império do mundo conhecido e enfrentou guerras, pandemias e traições, escreveu em suas meditações pessoais algo que vale repetir: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa força está no controle interno, não na reação externa. O silêncio também tem um efeito surpreendente sobre o outro. Quando alguém espera uma reação, seja de raiva, defesa ou justificativa, e não recebe nada, é como jogar água fria no fogo. O silêncio quebra o ciclo da agressão. Ele transforma uma possível escalada em um momento de reflexão. A outra pessoa, sem o combustível da sua reação, frequentemente percebe que seu comportamento foi inadequado. E mesmo que não perceba, isso não importa. Você manteve sua paz. É importante dizer que dominar o silêncio não significa fugir de todos os confrontos. Há momentos em que falar é necessário, em que o silêncio seria omissão ou covardia. A diferença está no propósito. Você está falando porque é necessário e construtivo, ou está reagindo porque não conseguiu se conter? Mesmo quando a fala é necessária, o silêncio antes dela é fundamental. Ele permite que você formule uma resposta alinhada com seus valores e não ditada pela emoção do momento. Nashu 3. A arte do desprezo. Escolha ignorar o insignificante. Existe uma habilidade rara e transformadora que os estoicos cultivavam com cuidado: a capacidade de simplesmente não se importar com o que não merece importância. Não por arrogância, não por indiferença grosseira, mas por uma escolha consciente e sábia de onde direcionar a atenção e a energia. Vivemos bombardeados por estímulos. São notícias alarmantes, opiniões não solicitadas, críticas vazias, dramas desnecessários e uma infinidade de conteúdos projetados para capturar e prender nossa atenção. E nossa atenção, convém lembrar, é um recurso limitado e precioso. Cada vez que você a direciona para algo irrelevante, está retirando de algo que realmente importa. Pense em uma pedra no meio de um rio. Ela não luta contra a corrente com esforço e tensão, mas também não é carregada por ela. Simplesmente existe, firme, enquanto a água passa ao redor.
Essa é a imagem do sábio estoico diante do ruído do mundo, presente, mas não arrastado. Sêneca escreveu algo que ecoa séculos depois com toda a força. Nada é mais digno de desprezo do que se importar com o desprezo alheio. Pense nisso por um momento. Quando você gasta energia se preocupando com o que alguém pensa de você, ou se sentindo ferido pela opinião de outra pessoa, você está dando a essa pessoa um poder que ela não merece e que você não deveria entregar. É como carregar uma mala pesada, cheia de pedras que não são suas. Soltar esse peso é um ato de libertação. Para praticar a arte do desprezo de forma concreta, 3 perguntas podem guiar você. A primeira: isso terá importância daqui a 1 ano? Se a resposta for não, você já tem sua resposta. A segunda: essa situação ou comentário contribui de alguma forma para meus valores ou objetivos. Se não contribui, não merece seu espaço mental. A terceira: estou reagindo à realidade ou à minha interpretação dela. Muitas vezes, o que nos perturba não é o evento, mas a história que construímos ao redor dele. Faça do desprezo inteligente um hábito diário. Ignore as provocações sem fundamento. Deixe os dramas se dissolverem sem sua participação. Reserve sua energia preciosa para o que realmente faz diferença. Você não foi feito para lutar todas as batalhas. Foi feito para escolher sabiamente quais valem a pena. Menos 4. O horizonte inabalável. Pense além do agora. Uma das armadilhas mais cruéis da mente humana é a tendência de tratar o momento presente como se fosse eterno. Quando estamos no meio de uma dor, ela parece que nunca vai acabar. Quando enfrentamos um problema difícil, a sensação é de que ele define tudo e sempre vai nos acompanhar. Essa distorção da perspectiva temporal é uma das maiores fontes de sofrimento desnecessário. O estoicismo nos convida a cultivar o que podemos chamar de horizonte inabalável, a capacidade de olhar além do momento presente sem ignorá-lo, reconhecendo que tudo na vida é passageiro, inclusive e especialmente as dificuldades. Marco Aurélio, que governou Roma em tempos de guerras devastadoras e uma pandemia que matou milhões, escreveu com uma serenidade desconcertante: se é suportável, suporte. Essa frase curta carrega uma sabedoria profunda. O estoico não nega o sofrimento. Ele reconhece que a dor existe, que as dificuldades são reais, mas também reconhece que elas são finitas. Tudo tem prazo de validade, inclusive as piores fases da nossa vida. Pense em uma tempestade. Quando você está no meio dela, cercado por trovões e relâmpagos, a sensação é de que o céu sempre esteve assim e sempre estará. Mas a tempestade passa. Inevitavelmente, o céu clareia. Assim também são os períodos mais difíceis da vida. Eles chegam com força total, exigem tudo de você e depois vão embora, muitas vezes deixando algo valioso: resiliência, sabedoria, clareza. Uma prática concreta para cultivar esse horizonte é o exercício da projeção temporal. Quando um problema parecer insuportável, faça a si mesmo 3 perguntas. Isso ainda terá a mesma importância daqui a 1 mês? E daqui a 1 ano? E daqui a 5 anos? Esse simples exercício, feito com honestidade, reduz dramaticamente o peso emocional do momento presente. O que parecia uma crise devastadora, frequentemente se revela, sob essa perspectiva ampliada, como um obstáculo temporário e superável. Pensar além do agora também amplia sua capacidade de tomar decisões melhores. Quando você está afogado nas emoções do momento, é impossível ver com clareza. Mas quando consegue se distanciar mentalmente, como se subisse a uma colina e visualizasse todo o percurso à sua frente, as escolhas certas se tornam muito mais evidentes. Dale 5. O peso da expectativa. Liberte-se da necessidade de controle.
Há uma fonte de sofrimento que raramente reconhecemos pelo nome certo: as expectativas. Criamos cenários detalhados na nossa mente sobre como as coisas deveriam acontecer, como as pessoas deveriam agir, como o mundo deveria responder aos nossos esforços. E quando a realidade não corresponde a esses cenários, sofremos. Não porque algo terrível aconteceu, mas porque algo diferente do esperado aconteceu. O estoicismo identifica esse mecanismo com precisão cirúrgica. O problema não está nos eventos, mas na distância entre o que esperávamos e o que aconteceu. Quanto maior essa distância, maior o sofrimento. E a solução não é baixar as expectativas de forma pessimista, mas aprender a distinguir o que você pode controlar do que você não pode. Os estoicos eram claros. Você pode controlar seus pensamentos, suas intenções, seus esforços e suas escolhas. Tudo o que está além disso, o comportamento das outras pessoas, os resultados das situações, as circunstâncias externas, não está sob seu domínio. Colocar seu bem-estar nas mãos dessas variáveis é uma receita garantida para a ansiedade e a frustração. Marco Aurélio tinha uma prática que pode parecer pessimista à primeira vista, mas é, na verdade, profundamente libertadora. Ele começava cada dia lembrando a si mesmo que encontraria pessoas ingratas, desonestas, invejosas e rudes. Não porque fosse um homem amargo, mas porque ao aceitar essa realidade de antemão, ela perdia o poder de surpreendê-lo e desestabilizá-lo. Ele estava preparado. E por estar preparado, podia agir com sabedoria em vez de reagir com emoção. Liberte-se também do hábito de tentar controlar os outros. Cada pessoa tem sua própria jornada, seus próprios valores, suas próprias batalhas invisíveis. Você não pode forçar ninguém a agir de acordo com suas expectativas, e tentar fazer isso só gera frustração de ambos os lados. A pergunta que liberta é simples: isso depende de mim? Se sim, coloque seu melhor esforço. Se não, solte. Você pode controlar o quanto se dedica a um projeto, mas não a reação do seu chefe. Você pode ser gentil e honesto nas suas relações, mas não pode controlar se as pessoas retribuirão da mesma forma. Quando essa distinção se torna natural para você, a ansiedade perde muito do seu território. Nenhum. 6. O poder do frio. Encontre a paz no desconforto. A civilização moderna fez algo que parece positivo, mas tem um custo oculto. Eliminou quase todo o desconforto desnecessário da nossa vida. Temos aquecimento no inverno, ar-condicionado no verão, delivery para não precisar sair de casa, entretenimento infinito para nunca ter que enfrentar o tédio. E no processo, fomos perdendo algo essencial: a capacidade de lidar com o que é difícil. O estoicismo vai na direção contrária. Ele ensina que o desconforto não é um inimigo a ser evitado, mas um professor a ser buscado. A exposição deliberada ao que é incômodo, tanto física quanto emocionalmente, é uma das práticas mais poderosas para fortalecer a mente e o caráter. Sêneca pregava a preparação voluntária para a adversidade. Ele sugeria que, periodicamente, os filósofos deveriam viver por alguns dias com o mínimo necessário, comer de forma simples, abrir mão de confortos materiais. Não por ascetismo vazio, mas para descobrir na prática que a felicidade não depende das condições externas. Quando você escolhe voluntariamente o desconforto, ele perde o poder de te aterrorizar quando chega sem ser convidado. Marco Aurélio, apesar de ser o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, praticava a austeridade deliberada. Dormia em cama simples, evitava o luxo excessivo, expunha-se a situações difíceis por escolha própria. Ele sabia que o músculo da resiliência, como qualquer músculo, só se fortalece quando é exigido. Essa filosofia se aplica com igual força ao desconforto emocional. Conflitos difíceis, conversas que você evita, situações que te geram ansiedade,
Fugir delas até pode parecer alívio no curto prazo, mas a longo prazo enfraquece sua capacidade de enfrentamento. O estoico, diante de uma situação desafiadora, não pergunta: como posso evitar isso? Mas sim: o que isso pode me ensinar? Na prática do dia a dia, você pode começar com pequenos experimentos. Um banho frio de manhã, uma sessão de exercício quando o corpo pede repouso, passar um período sem o celular, ter uma conversa difícil que você vinha adiando. Cada pequena vitória sobre o desconforto constrói uma confiança interna que nenhuma circunstância externa pode destruir. Nacho 7. O valor da indiferença. Nem tudo é sobre você. Existe um viés cognitivo profundamente humano que os psicólogos chamam de personificação. A tendência de interpretar os eventos ao nosso redor como se fossem dirigidos especificamente a nós. Alguém está de mau humor e imediatamente pensamos que fizemos algo errado. Um colega não respondeu uma mensagem e concluímos que está com raiva de nós. Um amigo não curtiu nossa foto e interpretamos como rejeição. Esse hábito de tornar tudo pessoal nos coloca no centro de histórias nas quais, na maioria das vezes, nem sequer somos personagens relevantes. E o preço que pagamos é alto: ansiedade constante, sensação de perseguição, desgaste emocional com situações que simplesmente não têm nada a ver com a gente. O estoicismo oferece um antídoto poderoso: a indiferença seletiva e consciente. Não a apatia de quem não se importa com nada, mas a clareza de quem sabe distinguir o que merece atenção do que não merece. Sêneca observou que muitas vezes somos mais afetados pela nossa imaginação do que pela realidade. Isso é uma constatação brilhante. Quando alguém age de forma hostil conosco, a primeira interpretação que surge costuma ser a mais egocêntrica. Fizeram isso por minha causa. É um ataque a mim. É pessoal. Mas considere outra possibilidade, muito mais provável na maioria dos casos. A pessoa está reagindo às suas próprias batalhas internas, ao seu próprio estresse, à sua própria dor, e você simplesmente estava no caminho. Compreender isso não é ingenuidade, é sofisticação emocional. É perceber que o mundo não gira ao redor de você e que isso, longe de ser uma ameaça ao ego, é na verdade uma libertação. Para cultivar essa indiferença na prática, o primeiro passo é reconhecer que a opinião dos outros não define seu valor. Você não precisa da aprovação alheia para existir, para agir, para ser quem é. O segundo passo é praticar a pausa antes da interpretação. Quando algo te incomodar, antes de decidir o que significa, respire e pergunte: isso realmente importa para a minha vida? O terceiro passo é redirecionar consistentemente sua energia para o que está ao seu alcance, tratando todo o restante como ruído de fundo. Seja um observador do mundo, não uma esponja que absorve tudo indiscriminadamente. O caos ao redor continuará existindo. Você pode simplesmente escolher não participar dele. Nirje Muros 8. O veneno da comparação. Olhe apenas para o seu caminho. Poucas coisas são tão eficientes em destruir a paz interior quanto a comparação. Ela age silenciosamente, de forma quase automática, e tem a capacidade singular de transformar conquistas reais em fontes de insatisfação. Você alcança algo significativo e, em vez de sentir gratidão e orgulho, olha para o lado e percebe que alguém chegou mais longe, mais rápido, com mais facilidade aparente. E, de repente, sua vitória não parece mais tão valiosa. O estoicismo é categórico nesse ponto. Cada pessoa tem um caminho único, com talentos, circunstâncias e desafios que não podem ser comparados aos de outra. Marco Aurélio escreveu com uma clareza que atravessa os séculos: não desperdice o que você tem desejando o que não tem. Quando você olha para o que falta, inevitavelmente deixa de ver o que está presente. Há uma ilusão particularmente perigosa no mundo atual.
A ilusão das redes sociais. As pessoas publicam suas vitórias, seus momentos felizes, suas conquistas editadas e filtradas. Ninguém publica os dias em que chorou sem saber porquê, os relacionamentos que desmoronaram, os projetos que fracassaram, as noites de insônia. Quando você se compara com essa versão curada e incompleta da vida alheia, não está competindo com uma realidade. Está competindo com uma performance cuidadosamente construída. E essa é uma batalha que ninguém pode vencer, porque o adversário não existe de verdade. A comparação também nos desconecta da nossa própria essência. Cada vez que você mede seu progresso pela régua de outra pessoa, abandona sua própria trajetória para perseguir a de alguém que tem uma história, um ponto de partida e um destino completamente diferentes dos seus. O estoico entende que a única comparação válida é com quem você era ontem. Você está sendo mais honesto do que foi, mais corajoso, mais presente, mais alinhado com seus valores. Esse é o único medidor que importa. Para combater esse veneno, pratique a gratidão de forma ativa e específica. Não uma gratidão genérica e vaga, mas concreta. Pense em 3 coisas específicas que você tem ou conquistou e que são genuinamente valiosas. Faça disso um ritual diário. Com o tempo, o hábito de comparar vai cedendo espaço ao hábito de apreciar. Reforce também o foco interno com uma pergunta simples e poderosa. Como posso crescer a partir de onde estou agora? Não de onde você gostaria de estar, não do ponto em que o outro está, do ponto exato onde você se encontra hoje. Esse é o único ponto de partida real que você tem. Essas 8 lições não são um conjunto de regras a ser seguido mecanicamente. São convites para uma transformação gradual e profunda na forma como você se relaciona com o mundo, com os outros e principalmente com você mesmo. O estoicismo não promete uma vida sem dor, sem conflito ou sem adversidade. Nenhuma filosofia honesta faria isso. O que ele promete é algo muito mais valioso, a capacidade de atravessar qualquer tempestade sem perder o centro. A certeza de que, independentemente do que aconteça lá fora, há uma parte de você que ninguém pode tocar, controlar ou destruir. Sua mente, quando treinada e fortalecida, é a única fortaleza que você realmente precisa. Comece hoje, com uma pausa antes de reagir. Com uma pergunta antes de se comparar, com um olhar mais amplo quando o momento presente parecer insuportável. Cada pequeno passo nessa direção é um tijolo na construção de uma mente verdadeiramente inabalável.